Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 2 de julho de 2026, quinta-feira, né? E todas as quintas-feiras nós estudamos sequencialmente esta obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o item para o estudo de hoje são os itens 5 até o 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E quem nós convidamos e agradecemos por aceitar o nosso convite para estar conosco é a nossa querida irmã Rosane Sodré, trabalhadora do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves, na Taquara, em Jacarepaguá. Rosane, nossa amiga, nossa irmã de tantos anos, né? Sempre gentil para vir conversar conosco aqui sobre esse tema tão importante para todos nós. Rosane, muito obrigado, minha amiga, por mais uma vez estar aqui ao nosso lado. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho doutrinário de divulgação, e que nós possamos continuar juntas nessa caminhada, né? Buscando sempre crescer um pouco mais espiritualmente, para que a gente possa realmente trabalhar ao lado de Jesus. Mas antes de Assim seja. antes de começarmos aqui o nosso estudo da noite, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do Prepare a Prece, e depois eu passo a palavra para a Rosane. Rosane, você tem até 19h20, 7h20, tá? Para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição é 75, e ele nos diz assim: o homem que procura viver o clima do Evangelho desde cedo inicia o processo de paz com todos aqueles com quem convive. Há corações que dizem não conseguir conviver com seus pais, com seus parentes, por se sentirem, dizem eles, desassociados do modo de ver, de pensar e de sentir de cada um deles. Entretanto, se cada um olhar para dentro de si mesmo, observará que os pais sempre trazem qualidades e defeitos bem parecidos com os que carregamos. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma lição do Evangelho, que estejamos atentos às lições que hoje, nesta noite, vamos receber da nossa amiga Rosane, que vem nos trazer o fruto dos seus estudos, seu conhecimento e seu interesse e dedicação para o Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes e que estejamos atentos na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minha irmã Rosane, a palavra está com você, tá bom? Que Deus te abençoe sempre. Gratidão é minha de Francisco, né? Quando Francisco lembra de mim, eu sei que quando você lembra de mim é porque Francisco lembra de mim. Ele fala assim, esse tema aí a minha querida Rosane está precisando ler um pouco mais, porque né, a gente tem que entender se nós estamos carreados na doutrina dos espíritos, que os nossos irmãos familiares, eles nos conduzem da melhor forma possível para que a gente possa viver em harmonia com as nossas aflições, com os nossos acertos. E quando existe um tema que veio para a gente, nos é convidado, geralmente nós estamos com grandes problemas nessa área ou apresentará problemas. Para quê? Para que a gente possa empenhar o nosso bom combate. É para isso, não é com outro objetivo, não. Se nós estivermos atentos, nós vamos perceber que seja isso. Então, no capítulo de hoje, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e
lá, esse capítulo, Kardec começa trazendo para a gente o quarto mandamento, né, do Decálogo, que está lá em Êxodo, no capítulo 20. É a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está lá no Decálogo. Todos os mandamentos não encerram uma finalidade, um objetivo ou um interesse. Geralmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar, primeiro vai falar de amar a Deus e tudo que se deve fazer com relação a Deus, aquele Deus único, né, que os hebreus vêm trazer para a gente, e depois, com relação a gente não ficar cultuando nenhum tipo de imagens, e depois o repouso, e logo depois vai falar sobre esse mandamento. Mas esse mandamento encerra, faz uma ligação com a terra prometida, a aliança que foi feita entre lá o Deus, né, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, e aquele povo, o povo hebreu como um todo. E isso tudo a gente tem que entender, conforme Kardec nos fala, já no item 7 desse tema que nós vamos abordar, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Por quê? Porque Kardec vai dizer para a gente que algumas palavras de Cristo, muitos se apegaram no sentido literal para fazer da fala dele motivo de discórdia, motivo até de guerras, né? Várias outras passagens usaram para isso, em nome do amor, em nome do príncipe da paz, matar e tirando algumas de suas palavras com o entendimento totalmente truncado. Então, Kardec, para a gente entender melhor esse tema, ele vai dizer que quando Jesus diz o seguinte, no item honrai, eu vou ler tudo para a gente. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Então, isso encerra esse único objetivo mesmo, e o interesse, que é essa promessa de Deus. Mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Que é justamente o tema de hoje que está nesse capítulo. Então, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. A gente precisa contextualizar isso. O que está acontecendo ali? Dessa passagem, Kardec vai se utilizar do evangelista Marcos e do evangelista Mateus. Mas ele também vai trazer o evangelista João, que vai nos contextualizar a relação de Jesus com aqueles que se dizem irmãos de Jesus. Que há justamente essa polêmica. Jesus tem irmãos? Maria teve outros filhos? Esses irmãos são relacionados a Maria ou a José? Mas também a gente sabe que naquela cultura não existia a questão, todos os primos que a gente chama de primos eram chamados irmãos também. Então, há uma vertente dizendo que não eram irmãos e que eram primos. E João, nesse contexto, no capítulo 7, ele vai e traz para a gente, o capítulo 7 inteiro, até o versículo 24, ele vai nos mostrar essa relação desses irmãos querendo desviar Jesus de sua conduta. E Jesus, ele sabe que está sendo perseguido por aqueles que não almejam a sua fala, o seu discurso, os sacerdotes, né, e todos aqueles que
o valor temporal deu quinhões temporais, eles são contra Jesus. Então, Jesus, sabendo disso, Jesus vai para Galiléia, ele fica na Galiléia, porque Jesus transita, né, da Galiléia, ele passa na Samaria, ele vai para a Judéia, ele transita todo aquele território para dizer a mensagem dele para aquele povo que o entenderia. E nessa passagem de João, João vai nos mostrar toda essa relação que os irmãos dele estão querendo que ele vá para a Judéia. Mesmo Jesus sabendo, e toda essa turba interesseira, porque existiam duas turbas que acompanhavam Jesus. Uma turba, que eram aqueles humildes, os doentes, que ouviam aquela mensagem de Jesus e se encantavam, porque a mensagem de Jesus agrupava a todos. A mensagem dele não veio para castas, não veio para os escolhidos, que na época se diziam que era apenas aqueles que eram amealhados com as fortunas temporais. Então, Jesus tinha essas turbas, mas também tinha a turba dos eleitos, os doutores, né? Os eleitos, os doutores, que queriam ouvi-lo para ter testemunhos e poder matá-lo. Então, à medida que Jesus vai falando e eles vão se perturbando, eles querem trazer Jesus para o palco de todas as discórdias, principalmente as discórdias que levam a embates com a lei, que é Jerusalém, que está lá na Judéia. Mas Jesus, sabendo qual seria a intenção deles, ele quer ficar na Galileia, ele vai voltando para a Galileia. Mas esses que são ditos irmãos, eles querem atrair Jesus para a Judéia. Eles querem fazer a vontade daqueles eleitos materiais em atraindo Jesus. Por quê? Porque, segundo João, esses ditos irmãos não tinham crença em Jesus, não acreditavam. Por que eles não acreditavam? Por conta, justamente, de que Jesus ele conseguia dizer novas mensagens sem derrogar, sem revogar aquelas leis mosaicas. Ele fazia novas interpretações. E fazendo novas interpretações, ele contrariava. Isso nos mostra porque, nessa passagem, ele vai falar. Eu vou ler para a gente, por quê? Porque para a gente, isso é muito interessante para a gente não perder nenhuma dessas palavras de Jesus. Sabendo disso, né, que vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Mandaram chamar Jesus, porque a mãe de Jesus, pelo que é demonstrado, tanto nos evangelhos, quanto na própria literatura espírita, Maria toma noção espiritual exata do que era Jesus ao longo de sua caminhada. Ela ali, ela atuava como mãe, unicamente como mãe. Tanto é que ela estava sempre onde Jesus estivesse. Ela caminhava, ela peregrinava com Jesus. Então, e ela sempre tentando, junto com os irmãos, com esses parentes, essa parentela, sem entender qual era, se Jesus entender sobre o Messias, ela tentava, de certa forma, proteger Jesus.
ela não tinha muita noção. E a gente percebe isso nessas duas literaturas. Aí mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa passagem foi muito, muito rebatida, gente, muito debatida na maldade, com muita, muita maldade. Mas sem esse contexto e sem nós sabermos o que realmente representava a missão de Jesus aqui na Terra, a gente pode achar que Jesus estava renegando a mãe e renegando a sua parentela, os seus irmãos. Mas não. Jesus estava naquele momento, quando ele, e aí o texto vai, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus estava fazendo ali naquele momento? Ele estava dando nova interpretação aos textos que até então vigiam na época. Porque se honrar o vosso pai, honrar a vossa mãe, ao longo desse tempo todo, desde a tábua até o momento de Jesus, foi totalmente deturpado. Como? Pelas aparências exteriores. Eu teria que honrar o meu pai e a minha mãe. Honra seria tudo que eu pudesse dar à minha mãe, ao meu pai, em razão de aparências, em razão do ter, não em razão do ser. E se eu, porventura, infringisse algo com a minha mãe relacionada ao espírito, bastava eu fazer uma oferta e eu voltava à tranquilidade de honra ao meu pai e à minha mãe. Então, Jesus, eu costumo dizer que no direito nós temos uma interpretação interpretação conforme a Constituição, sem alteração de texto. A gente não altera o texto, que é para não perder o momento em que ele foi feito, em que ele foi vivido, mas nós oferecemos uma nova interpretação àquilo que está sendo colocado. E aí foi isso que Jesus fez. Quando ele diz isso, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que comunga comigo as minhas ideias, todo aquele que está junto de mim, todo aquele que oferece a mim o que uma mãe tem que oferecer a partir do compromisso da reencarnação, já que nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós não podemos nos desassociar da reencarnação. Então, se nós estamos, e ele vai trazendo tudo isso, Jesus traz tudo isso, inclusive o nascer de novo, e ele ainda vai falar para que a gente honre o nosso pai e a nossa mãe, para que nós possamos vivermos longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, para quê? Para que pai e mãe, principalmente mãe, em comunhão espiritual, não possa estar junto com o seu filho, fazendo a vontade do pai, porque a mãe não é a pessoa que dá o corpo para trazer uma reencarnação para um filho. Ela não é só isso.
ela é o primeiro elemento da reencarnação. Ela é o primeiro elemento de conexão com o Criador. Então, o que Jesus está nos trazendo é o seguinte, quando nós trazemos para o Espiritismo, é a parentela universal, é a parentela espiritual, porque muitas vezes a minha mãe, o meu pai, estão desassociados de mim. E pela espiritualidade, pelo que os espíritos vêm nos conduzir, a gente percebe que a verdadeira parentela é espiritual. Quantos livros espíritas a gente não percebe que muitos trazem filhos no ventre, homens e mulheres, para resolverem situações, mas porque não tem outro jeito, não tem outra alternativa na reencarnação. Não tem, então traz as dificuldades, de forma que a gente tem que entender que filhos, pais e irmãos são espíritos imortais. E aí ele abre o leque para a parentela universal. Para que a gente, ao se entender e se comportar como espírito, a gente possa se desvincular de uma conexão doentia com os nossos pais. Que era isso que era feito até o advento de Jesus. Era uma troca exterior. E isso que eu estou falando, gente, até o advento de Jesus, era feito e ainda continua sendo feito. Sendo que com o advento de Jesus, ele vem nos mostrar um outro caminho, uma outra verdade. Ele vem nos mostrar uma outra vida. A vida onde nós podemos, numa união fraterna de irmãos, sermos amanhã os pais de uns dos outros que estão aqui. Por quê? Porque se eu me acertar, eu estiver bem comigo mesma, eu não preciso vir com a minha mãe, que eu não consegui ainda me reconciliar com ela. Mas eu posso, pelos laços espirituais que eu vou amealhar numa encarnação, conseguir com a mãe espiritual e melhorar a minha situação reencarnatória para, no futuro mais próximo, me reconciliar com aquela parentela que foi sanguínea, mas que eu obtive laços espirituais que não foram tão bons. Ou me desvincular totalmente de parentela sanguínea. Por que Jesus fala o que é da carne é da carne? O que é do espírito é do espírito. O que é da carne, o tempo vai se encarregar. Se não houver laços de amor, laços que começam o amor, que começa nesse sentimento, nas emoções, não haverá essa família que Jesus veio nos trazer. Essa família, meus irmãos, que eu acredito muito, que nós começamos a construir quando aceitamos o convite de Gés Gonçalves e fomos até a casa dele, ali nós nos encontramos. E aí depois, ao longo do tempo, a gente foi se descobrindo que nós éramos muito mais parecidos uns com os outros do que nós imaginávamos. Porque no primeiro momento a gente olha e vê, a gente vê uma opção de gente muito, né, parecendo santo, muito quietinho, porque a gente entra no espiritismo no primeiro momento, a gente lê, fica deslumbrado, muito quietinho. Mas depois, à medida que a gente vai estando junto, a gente vai estar junto, a gente está se conectando, eu estou falando muito, estou dando meu testemunho, porque
eu fui vendo que todo mundo era igual a mim, muito parecido comigo. Então, eu pensei assim, caramba, que oportunidade de eu ampliar os meus laços fraternos, meus laços de família, os meus laços de amizade. Como? E aí hoje, alguns de vocês estão em Petrópolis, outros estão em Jacarepaguá, mais longe, outros ainda estamos nos vendo no CEOI, conseguimos outros amigos de outras denominações religiosas, graças a essa tecnologia. O que é isso? A não ser respondendo o que Jesus está falando aqui. Porque Kardec vai nos dizer que é necessário que a gente procure outros sentidos para as palavras de Jesus, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então, todas as palavras de Jesus eu tenho que interpretar conforme hoje e conforme a doutrina que nos informa que nós somos seres imortais, que a nossa parentela, a nossa família é dividida entre parentela corporal e parentela espiritual. E a família, aquela família que é colocada que é o cadinho, né, que a gente chama nosso primeiro momento, são as pessoas que nós temos mais dívidas e créditos. São essas pessoas. E quando nós nos reunimos em templos, em lugares onde nós nos sentimos muito bem, é ali o momento da gente formar a nossa família espiritual. Para que amanhã, imagina, eu numa dificuldade, estou com dificuldade de encarnar, para reencarnar. Denise chega para mim ali, vai falar com o meu benfeitor, vai falar assim: eu vou lá, eu vou nascer primeiro e vou receber a Rosane em meu ventre. A Ideína vai falar: eu vou receber a Rosane, eu vou receber a Ana, Constantino. Não vai ser difícil, não, pelo que nós estamos construindo aqui. É isso que Jesus veio nos dizer. É esse véu que ele quer tirar da gente. E a gente vai aumentando esse véu. Vai aumentando esse contato com a retirada desse véu. E por isso, hoje, essa tecnologia faz com que a gente esteja lá nos Estados Unidos, que a gente esteja até no Japão, que a gente esteja em lugares da Europa, construindo a nossa família espiritual. Porque se com a família, né, no momento que nós estamos vivendo na Terra, a família que nós estamos hoje está complicada, está sendo muito trabalhosa, façamos amizades, façamos um elo fraterno com todos. E mais, em tudo que a gente lê, e depois eu vou ler, no final eu vou ter que ler isso, tudo que Jesus nos ensina, em todo o seu evangelho, em toda a sua conduta, é a gente aceitar o outro do jeitinho que o outro é. Essa é a nossa grande missão. Sabendo que cada um de nós está num ponto de observação. Por isso, no nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer as máximas morais do Cristo, vai nos discorrer sobre o ponto de vista que cada um de nós vê o mesmo ponto de forma diferente, de acordo com as diversas existências que nós tivemos, de acordo com as diversas feridas, as diversas cicatrizes, as diversas flores, todos os diversos que cada um de nós, na individualidade, nós fomos plantando, nós fomos recusando. E a gente vai plantar isso. Para quê? E a gente vai regar. Porque se nós somos reencarnacionistas, e se nós, mesmo aqueles que não se dizem assim, não sou reencarnacionista,
mas acreditam que existe algo além da carne, algo além da existência, quão melhor é nós estarmos entre irmãos. Quão melhor. E esses irmãos, uma hora, serão nossas mães. Esses irmãos serão nossos pais. Então não houve nada ali que pudesse fazer com que Jesus estivesse falando algo contrário à lei maior que ele nos traz, que é de amor, que é a lei de justiça, que é a lei de caridade. Que naquela época, uma única palavra expressava esses três elementos. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, como cristão, estejamos nós onde estivermos, nunca podemos deixar de lembrar que a base é esse amor que ele veio nos trazer. O amor que deveríamos e que vamos ter um pelos outros. Qualquer atitude nossa, qualquer pensamento que fuja a isso, vamos parar, vamos meditar, porque não está de acordo com o nosso modelo, com o nosso guia. Porque Jesus ele veio para nos trazer mais do que o que está nos evangelhos. Ele veio para nos ensinar a percepção de nós mesmos. Porque quando a gente começa realmente a entrar nessa maravilha que é o Cristo, de tudo que ele nos trouxe, nós começamos a estudar também os ministros que ele nos entregou bem antes dele. E esses ensinamentos dele já eram conhecidos, já eram falados. Só que nenhum desses ministros, ousou ou teve condição espiritual de exemplificar. Nenhum. Vocês podem estudar do início do Egito até Jesus, todos deixaram palavras, versos lindíssimos, mas nenhum deles soube como fazer. Nenhum deles soube, muitas vezes, ser leal àquilo que estava falando. Por exemplo, Sócrates foi leal às suas ideias. E ele morreu por suas ideias. Mas ele não fala, ele não discorre, como Jesus, sobre esse amor que Jesus veio nos trazer. Jesus, ele é leal, ele é fiel e vai para a cruz. Por quê? Porque se ele é imortal, se ele vem dizer para a gente sobre essa imortalidade, sobre vida eterna, que a verdadeira vida não é aqui na Terra, é no reino de Deus, e que esse reino de Deus estaria dentro de nós, dentro de cada um de nós, ele vai até o fim e se deixa submeter numa morte de cruz, mesmo inocente, porque quando a gente lê toda a história dele, não existe motivo para que Jesus fosse crucificado, mas ele se deixa crucificar. Por que ele se deixa crucificar? Porque ele vai extrair, como base da sua doutrina, deixa eu pegar uma água, ele vai extrair as Escrituras. E nas Escrituras, Isaías vai dizer, eu convido vocês a uma hora começar a ler Isaías, mas se não quiser ler Isaías todo, o capítulo 53 de Isaías. Gente, parece que você está lendo toda a vida de Jesus. E Isaías veio bem antes de Jesus.
E esses profetas que anunciam a chegada de Jesus, ele vai falar que ele teve morte e morte de cruz, que para a época era a maior das ofensas. Ou seja, o próprio Messias, uma hora os profetas o exaltam como um rei terreno e outra como um rei espiritual. E não houve outro maior para exaltar esse Messias espiritual como Isaías. Então, Jesus, ele não pode ir contra o que está nas Escrituras, mas ele modifica o que está nas leis civis. O que é a lei civil ali? É tudo a partir dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos para lá, tudo ali de Moisés, que é a Torá, né, que são os 5 livros, são leis civis que devem ser compreendidas na medida da nossa evolução. Por isso é que ali, ao longo do tempo, eles vão fazendo uma relação civil entre filhos e mães iguais a que nós temos hoje, de amparar os pais na velhice. Ao longo do tempo, eles vão fazendo isso. No início não era assim, depois eles vão vendo que se deixar pela evolução, né, do homem encarnado, ele não faz, precisa ter a lei humana, e Moisés atribuía divindade para que aquilo fosse feito. Só que mesmo assim, ali, os espíritos ainda eram bastante rudimentares, ele tinha que fazer o quê? Sacrifícios para aquele que não fazia, para aquele que não cumpria. Porque, do contrário, não teria ninguém ali, todo mundo seria, a maioria já teria sido extinta. Então, ele teve que fazer isso. Por isso é que a gente, espírita, a gente tem que ler o Espiritismo, estudar o Espiritismo, com o olhar do século XXI, com o olhar da ciência. E o Kardec ele vai dizer para a gente que todos os incrédulos, todos os incrédulos, desde que Jesus falou isso e desde que nós observávamos e líamos essa passagem de Jesus, diziam que Jesus se contradizia. Mas nós sabemos que não existe isso. E no século XIX, Kardec vai trazer isso para a gente, ele vai trazer essas lições para a gente, ele traz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele vai nos discorrer sobre isso, para que a gente fique atento, para que a gente dê nova interpretação, mas a interpretação conforme o amor que nós já aprendemos lá no capítulo 11. Porque Kardec é didático. Kardec é didático. Ele primeiro vai nos ensinar o que seja o amor, segundo os Espíritos, segundo o que Jesus está falando, ele vai ensinar tudo para a gente, para que a gente não perca a essência do Cristo, como foi perdida na época em que ele estava escrevendo toda essa codificação para a gente. Porque o homem, quando houve a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o que ele fez, o homem da Terra, os filósofos, né, daquela época, resolveram botar nos corações humanos, encarnados, e é lógico que os desencarnados ouviam também, que o espírito era nós mesmos. Tira Deus da equação
tira Deus e passa a viver apenas o materialismo. Sendo que vários filósofos ampliam isso, debatem isso. E algumas pessoas de má fé começam a pincelar, tirar pinceladas desse materialismo para dizer sobre matéria, para dizer e também dizer que o que muitos filósofos estava afastando Deus era o Deus que as igrejas, e não só a igreja católica e a igreja protestante, não, mas também os filósofos cristãos, aqueles filósofos que eram mais chegados a estudar pelas escrituras. Afastaram Jesus como Deus, né? E aí, por quê? Porque em nome desse Deus mataram, em nome desse Deus foram feitas essas atrocidades, então esse Deus, a partir dessas evoluções, a partir dessa quebra da igreja, esse Deus não existe. Então, por isso que Kardec, junto os espíritos, não é Kardec, os espíritos utilizando de Kardec, primeiro vai situar que é Deus. E o Deus que esses filósofos falam não é o Deus que Kardec está falando. Kardec fala que esse Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele deixa esse legado para a gente do século XXI não ficar repetindo frases feitas. E nós cristãos, né, espíritas, se a gente não quiser ler histórias e nem quiser ler filósofos de todos os tempos, a gente pode ler Herculano Pires. Herculano Pires tem um livro sobre filósofos, então Herculano é espírita. E ele vai discorrer para a gente bastante sobre o materialismo daquela época. E por que Kardec, tanto juntamente com os espíritos, tanto combate o materialismo, e diz para a gente deve combater o materialismo. Mas o materialismo científico, e não o materialismo de tarjas dessa tecnologia. O espírita não pode se dar esse luxo. O espírita hoje não se dá o luxo de não buscar. Ele pode até não buscar, mas então ele não replica. Nós temos os 5 livros. Nós temos os 5 livros de Kardec. Muitos, né, dizem que quando nós estamos nos atendo muito à codificação, que nós somos ortodoxos, a ortodoxia. Mas, meus irmãos, eu vos garanto, nós não temos ainda nessa encarnação condição de entender esses 5 livros. Como é que eu vou me arvorar de criar teorias, se eu não entendo ainda esse livro, esses 5 livros? Nós ainda estamos no processo, porque foi no século XIX. Nós nascemos, né, no século XX, XXI. Século XX, aqui a maioria é século XX, mas século XXI. Como nós vamos entender Jesus, o seu evangelho, aqueles 4, mais o evangelho de João, complexo a beça, e mais esses 5 livros, e ainda a gente se arvorar em criar teorias. Nós podemos, sim, ter livre pensamento. Podemos não, podemos e devemos. Justamente para a gente sair separando o joio do trigo. A gente tem que fazer isso. Por isso, quando Kardec
traz esse tema para a gente, ele é muito direto para que a gente faça isso em todas as vezes que nós estivermos diante de alguma expressão que contradiga Jesus e contradiga a máxima do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, fora do amor ensinado pelo Cristo, ensinado, vivenciado pelo Cristo, não há salvação. É para a gente fazer esse retorno sempre para nós mesmos, para essa base. Não vai ter problema nenhum hoje, a gente percebe muito com os ensinamentos da doutrina, não tem problema nenhum os caminhos que a gente vai tomar. Porque nós temos experiências, a gente vai ter várias experiências na vida. Não tem. Várias e várias experiências. Mas se nós estivermos fincados no amor, principalmente da gente, está difícil, está mais complicado com a minha família, então que eu tente fazer a conexão com os nossos irmãos, com essa parentela universal, porque aí eu vou sentir, eu vou ter um sentimento, eu vou começar a trazer para dentro de mim um sentimento que eu ainda não consigo ter na minha casa. Eu estou dizendo para vocês que é fácil? Não é não. Nem um pouco. Por quê? Porque muitas das pessoas que nós transitamos, elas são tão espelhos nossos que às vezes nos causam perturbações. A gente se identifica tanto que a gente se perturba. Mas à medida que a gente tem esse conhecimento, a gente vai parar para olhar e aí nós retornamos, nós voltamos para olhar assim, o que esse irmão tem para me fornecer de conhecimento, apesar de eu não estar gostando nada disso. Porque se eu não gostei, é uma dificuldade minha. Porque é muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente, de quem fala muito bem da gente. Por quê? Nós nos vemos de vez em quando, nós nos vemos na casa espírita, a gente se vê de banho tomado, né? A gente se vê nos nossos melhores momentos. Então, é mais fácil a gente gostar um dos outros, mas Deus faz isso justamente para que a gente perceba o que é gostar, o que é o caminho dos sentimentos para chegarmos ao amor, à perfeição, essa plenitude. E isso só é possível a gente entendendo que essas palavras de Jesus, elas foram para dar uma nova interpretação a essa parentela. Tanto é assim que ele, ao final da cruz, ele chama, está João e Maria, os únicos que estão ali, sem medo nenhum de serem incomodados ou o que quer que vá acontecer com eles. Aí ele fala, mulher, eis aí o teu filho. E fala para ele, eis aí. Filho, eis aí a sua mãe. E conta-nos Humberto de Campos, né, na Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, justamente por isso a gente percebe, no último capítulo da Boa Nova, que a gente percebe que Maria não sabia tanto sobre essa missão de Jesus, que ela demora um tempo para fazer aquilo que os ensinamentos desse filho tão amado a chamou. E ela faz junto a João. Por quê?
Conta-nos o Humberto de Campos que no início ela se junta à sua parentela, não diz que parentela é essa, mas que ela ainda fica muito presa à Galileia, ela fica muito presa ao próprio José, ela tem ainda essas questões de apego, mas que ao final, depois dela estar já mais velhinha, o João traz e elas vai buscar e ela vai para Éfeso e vai viver ali. Ali ela toma consciência de que ela pode ser mãe de todas aquelas pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus. Todas aquelas pessoas que foram também para a cruz, foram para o circo, em nome do que o filho dela estava falando, do que o filho dela deixou. Ali ela percebe a grandeza do trabalho do filho dela. E passa a ser mãe, aí ela vai passar a ser mãe espiritual de todos aqueles que seguem a palavra do filho dela. Ela já não se importa mais com o que ouvistes do que foi dito, porque ouvistes do que foi dito já não é nem mais o que está escrito nas Escrituras. É o que se interessava na época pelos rabinos. Ela já não se preocupa mais com isso. Ela já entende pelo tempo, o talismã divino, qual é a missão que o filho dela estava nos ensinando. Mostrando para a gente que filhos nossos são todos aqueles do Calvário, todos aqueles que nos passam, precisando de um olhar, precisando de um carinho, de uma palavra. Ela entende isso e capítulo 30 da Boa Nova é riquíssimo nesse entendimento de Maria. Para quem tem filhos, percebe a grandeza de um espírito crescendo, um espírito que abriga o maior espírito que nós cristãos acreditamos que já esteve na Terra, era uma mãe bondosa, mas era uma mãe, como nós podemos ser. Uma mãe, como Jesus nos ensinou, pode sim ser mãe santíssima. Quantas mães santíssimas nós poderemos ser? Quando nós confeccionamos roupinhas de bebê, quando nós oferecemos uma lata de leite para uma mãe que não tem como alimentar um filho, quando nós buscamos entender uma mãe em aflição, quando nós buscamos entender uma filha que teve filho mais cedo e está em desespero, todo esse trabalho Maria fez lá naquela época. E nós, como mulheres, podemos fazer, sendo mães de cada pessoa que nos chega. Como? Ouvindo, não querendo que quem a gente ouça faça o que a gente acredita por escolha de religião, por escolha filosófica, que a gente ouça. Porque no livro Jesus no Lar, a cada capítulo Jesus nos ensina isso. A primeira condição do cristão, se nós queremos ser o melhor no reino dos céus, é se calar, ouvir para melhor responder. Porque quando a gente ouve, nós entramos em comunhão com nós mesmos, com aquilo que nós somos. Então, a problemática que o nosso irmão está nos trazendo,
nós vamos perceber que ela não é nossa, ela é do nosso irmão. E o que eu tenho, segundo esse evangelho, para oferecer? Um acolhimento fraterno ou um acolhimento materno? Porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. É aqueles que fazem a vontade do Cristo, esse nosso irmão maior. Então, meus irmãos, agora eu vou ler para vocês, porque aí eu vou ler do livro de André Luiz, Sinal Verde, Chico Xavier, o item 7, Parentes Difíceis, que eu achei muito interessante e é uma mensagem curta. Eu tenho lido muito os livros de Emmanuel de mensagem curtas, porque elas crescem, elas falam direto, muito direto com a gente. Emmanuel ele faz muitos livros, né? Romances, Paulo, ele fez. Rosane, seu som desligou. Meu, Agora voltou. voltou? Voltou. Ah, então, ele vai trazer para a gente para que a gente possa absorver isso. Então, é o item 7, parentes difíceis. E eu destaquei o seguinte: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo. Só um momento que subiu. Traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Veja que é ante a vida maior, não é ante o parente. É ante as leis do Criador. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacado. Então, meus irmãos, no nosso ambiente caseiro, a gente saber que a casa não é apenas um refúgio, né, de madeira ou alvenaria. É um lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. E hoje, com o entendimento que nós temos da doutrina espírita, o lar não é só a nossa casa. O lar é aonde quer que nós estejamos, aonde o nosso pensamento vá. Então, que nós possamos respeitar todos esses lugares que nós estamos e as pessoas que ali nós entramos em conexão, com base em tudo isso que Jesus veio nos ensinar. Esse amor, esse imbatível amor da Joana de Ângeles.
Eu agradeço a vocês essa oportunidade de estudo, não só a oportunidade de estar aqui falando na casa de Francisco, mas de ter a reflexão sobre o quanto somos importantes uns na vida dos outros. Gratidão a Gés Gonçalves, a Francisco, a Jesus e a toda essa espiritualidade que nos uniu em espírito e em verdade. Obrigada, queridos, queridas, fique com Jesus. Muito obrigado, minha irmã, por esse tema tão delicado, né? Você é realmente uma coisa muito delicada essa questão do parente, do irmão, nossos filhos, pais, cunhados, amigos, agregados. Então, que nós possamos refletir muito sobre isso. Eu, pelo menos, fiquei aqui refletindo algumas coisas sobre esse tipo de coisa, né? Que às vezes, realmente, às vezes, nos irrita, né? Nos cansa, nos aborrece. E a gente fica pensando, meu Deus, aonde foi que eu errei? Senhor, aonde eu amarrei a minha vaca, né? A gente fica perguntando isso. Quem que eu fui inventar essa moda? Mas, na realidade, está tudo certo, né? Está tudo certo. É, Não tem erro, não. Está tudo certo. Então, que a gente possa aproveitar, refletir bem profundamente. Gostei muito desse teu estudo. Eu vou depois, a gente grava e vou assistir novamente. Você tocou em coisa aqui muito importante que eu estou precisando ouvir. a E gente está, Rose, é por é, isso que Jesus e Francisco não nos colocam junto à toa, é isso que a gente tem que assimilar, não estamos juntos, não foi à toa, né? E essa tecnologia agora nos unia, gente, não e as existe acaso. gravações são boas para isso, porque aí depois a gente vai ouvir novamente, analisar, ver onde a gente está precisando arrumar a situação, né? E eu te agradeço muito, minha irmã, por poder ter vindo essa noite aqui conversar com a gente sobre esse tema tão delicado, tá bom? Que Deus te abençoe e que a gente possa continuar contando com a sua presença aqui na Casa de Francisco de Assis. Gratidão a Francisco. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui essa estudo da noite de hoje, essa reflexão, agradecendo muito a Deus pela oportunidade. Amanhã estaremos de volta às 16 horas com o estudo das obras dos Bastidores da Obsessão, o Livro dos Médios. E, para encerrar, eu quero pedir à nossa irmã Ideína para ligar o microfone dela e fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, minha amiga, por favor. Muito agradecida a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pedindo, Senhor, por tantos irmãos necessitados de esclarecimento, de amparo, que a sua luz se faça no coração de cada um desses irmãos, onde quer que eles se encontrem. Que esses nossos benfeitores estejam sempre nos fortalecendo, nos amparando. Nosso querido Jesus Gonçalves, Francisco de Assis, que nos dá tantas possibilidades do aprendizado, do fortalecimento. Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça junto a cada um desses irmãos. E muito agradecidas somos pelo tudo que a nós é ensinado. Obrigada por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, as nossas reflexões, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos continuar juntos nessa caminhada, porque somos uma família verdadeiramente, não é? E, como família, a gente sabe, né? Tem os probleminhas, mas a gente vai acertando, vai corrigindo e continuamos a caminhada juntos até quanto o Pai assim o decidir. Ó, beijo no coração de todos, tá bom, meus irmãos? Uma boa noite e amanhã estamos juntos aí na labuta. Continuamos trabalhando. Obrigada, Rosane. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigada, boa noite, bom